Acredito que vocês já tenham feito. Vamos ver se vocês acertaram, né? Vamos olhar a primeira aqui, a primeira. O velho vaqueiro relembrava as viagens. Olha o verbo aqui, ó, relembrava. Isso aqui é o meu verbo. Eu vou perguntar para ele. Quem relembrava as viagens? Quem relembrava as viagens? Quem? O velho vaqueiro. Tudo isso aqui é o meu sujeito. Ah, tá. Eu preciso saber que tipo de sujeito é esse. Vamos olhar o núcleo? Qual o núcleo desse sujeito? É o que relembrava, velho que relembrava ou vaqueiro que relembrava? Ah, quem relembrava era o vaqueiro. O vaqueiro relembrava as viagens. Então, isso aqui é meu núcleo do sujeito. Se eu só tenho um núcleo do sujeito, significa que esse sujeito dessa primeira oração é um sujeito simples. Simples, porque só tem um núcleo. Só tem um núcleo, sujeito simples. Relembrava as viagens é o meu predicado, né? Tá, então eu achei o sujeito do meu primeiro período. E qual é o sujeito aqui, ó, do meu segundo período? Qual é o sujeito aqui do meu segundo período? Que fala assim, ó, que fizera pelo sertão. Aí eu venho aqui, ó, quem fizera pelo sertão? Quem? Aqui, ó, o vaqueiro, ó, ele, o vaqueiro. Só que isso, o vaqueiro, tá na outra oração. Então, aqui é o que fala lá em cima, ó. Lá em cima não fala assim, ó. Deixa eu mudar aqui o meu ponteiro aqui, ó. Aqui em cima fala assim, ó. Sujeito oculto Maria, determinado pela presença do sujeito da oração antecedente. Então, eu descobri que era Maria, esse verbo aqui, ó. Quem tinha 16 anos era Maria, por causa da oração da frente, e quem trabalhava era Maria, por causa da oração da frente. Aqui é a mesma coisa, ó. Quem fizera pelo sertão? O vaqueiro, né? Então, por causa da oração da frente, eu consegui descobrir que esse meu sujeito que tá aqui escondidinho, mas eu descobri, porque eu sou esperto e vocês também, é o meu sujeito oculto. Resumindo, sujeito oculto é aquele sujeito que não aparece na frase, mas perguntando para o verbo a gente encontra e a gente sabe quem é. Na maioria das vezes são os pronomes eu, tu, ele, ela, nós e vós. Mas se tiver preso a uma oração anterior, é aquele sujeito da oração anterior, tá? Bom, sujeito indeterminado. Então, a gente já viu sujeito simples, sujeito composto. Agora, a gente vai ver sujeito indeterminado. É aquele que não é possível identificar. Pode ser construído por. Tem duas maneiras da gente achar o sujeito indeterminado. Vamos ver aqui a primeira. Verbo na terceira pessoa do plural. Aí vem o problema do eles e elas. Lembra que lá no oculto eu falei que para ser oculto é só o eu, tu, ele, ela, nós e vós? Por quê? Porque o verbo, o pronome na terceira pessoa, que é o eles e elas, já não é mais oculto, já é indeterminado, tá? Quando eu falo assim, ó, anunciaram a morte do prefeito. Olha aqui. Quem anunciaram? Quem anunciou a morte do prefeito? Quem anunciou a morte do prefeito? Quem, ó? Eles. Eles anunciaram a morte do prefeito. Ah, Valéria, mas olha lá, você perguntou pro verbo e você achou, estava escondido. Não é oculto? Não, não é oculto porque o eles pode ser qualquer um. Se eu falo assim, ó, eles anunciaram a morte do prefeito, quem foi? Quem são eles? Entendeu? É indeterminado. Você sabe que alguém anunciou, mas você não consegue descobrir quem. Então, isso é um sujeito indeterminado. Toda vez que você perguntar para o verbo aqui, ó,
e você achar escondidinho um eles ou um elas, é exemplo de terceira pessoa, sujeito indeterminado. Você não consegue determinar quem fez. Se eu perguntar assim, quem comeu o bolo? Foram eles. Você sabe quem foi? Não. Eles quem? Pode ser qualquer um, indeterminado. Alguém fez a ação de comer o bolo, mas você não sabe quem. Olha o outro exemplo aqui, ó. Pegaram meu lápis, professor. Pegaram meu lápis. Eu sei que alguém pegou. Quem pegaram? Quem? Eles pegaram o meu lápis. Mas eles quem? Quem? Não sei. Não descubro. Eu sei que alguém fez a ação, mas eu não consigo determinar exatamente quem foi. Exemplo de sujeito indeterminado. Mandaram os acidentados para o hospital. Quem mandou? Quem? Alguém. Quem? Eles mandaram. Eles. Verbo na terceira pessoa do plural. Toda vez que o verbo estiver na terceira pessoa do plural, o meu sujeito é indeterminado. Esse é um caso, tá? Tem dois casos de sujeito indeterminado. Esse é o primeiro. Agora, qual é o outro caso? Vamos ver aqui, ó. Verbo na terceira pessoa do singular, agora já é no singular, com o pronome se, só se tiver o pronome se, tá? Exemplo aqui, ó. Não se fala, não se fala. Não se fala é o mesmo que fala-se. Só que aqui esse C veio para frente por causa do não aqui. Isso é uma matéria que vocês vão aprender mais lá na frente. O não puxou esse C para frente. Porque se não tivesse o não, eu ia dizer fala-se da morte do prefeito. Mas o não puxou o C para frente. Então ficou se fala da morte do prefeito. Quem fala da morte do prefeito? Alguém. Toda vez que o verbo estiver na terceira pessoa do singular, tem que ter esse C aqui. Apareceu esse C, o meu sujeito é indeterminado. Eu não consigo determinar quem é que falava da morte do prefeito. Olha o outro aqui, ó. Vive-se, ó. Vive. O verbo está na terceira pessoa do singular. Se não tivesse esse se, eu iria dizer para vocês que seria um sujeito oculto. Mas se o verbo está na terceira pessoa do singular e tem o pronome se, esse meu sujeito é indeterminado. Tudo bem? Outro exemplo. Precisa-se de carpinteiros. Aqui, ó, verbo precisa, terceira pessoa do singular. Esse se é o índice que vai mostrar a indeterminação do sujeito. Então, precisa ser sujeito indeterminado, tá? No cantinho do caderno, vocês vão colocar aí assim para mim, ó. Aí, pulando uma linha, tá? Daquele outro exercício que eu passei para vocês, do vaqueiro. Vocês vão colocar assim, ó. Sujeito, escrevam a caneta azul ou preta. Vocês vão escrever com a letra mais bonita que a minha, é claro, né? Que a minha letra tá feia, eu quero que a letra de vocês esteja no capricho aí. Vocês vão escrever sujeito indeterminado. Eu vou fazer um resuminho aqui do que eu falei para vocês, tá? Sujeito indeterminado. Aí vocês vão colocar assim, ó, um traço de canetinha de outra cor. Aí vocês vão colocar que o verbo tem que estar, verbo na terceira pessoa do plural. Então, toda vez que o verbo estiver na terceira pessoa do plural, o meu sujeito é indeterminado, ou quando o verbo estiver verbo na terceira pessoa do singular, com o pronome
com o pronome se, tá? Exemplo aqui, ó. Vende-se, compra-se. Aconteceu esses dois casos, esse caso e esse caso, o meu sujeito é indeterminado. Fácil, gente? É fácil, não é? Muito fácil, né? Então, vamos lembrar. Sujeito oculto. Falem aí, quando que o sujeito é oculto? Quando a gente pergunta para o verbo, descobre quem fez a ação, mas não está explícita na frase, não aparece lá. Mas toda vez que eu pergunto para o verbo e eu descubro que quem fez a ação foi eu, ou tu, ou ele, ou ela, ou nós, ou vós, o meu sujeito oculto. Ou se quem fez a ação está na frase anterior. É quando a gente tem mais de um período, mais de uma frase. Aí a gente vai quebrando as frases de acordo com os verbos. A gente vai dividindo as frases, tá? Quebrar a frase é uma maneira bonita de falar, gramaticalmente. Mas significa separando as frases pelos verbos. Aí é sujeito oculto. E o indeterminado é nesse caso aqui. Nesses casos que nós temos aqui. O indeterminado é quando a gente pergunta para o verbo, encontra o eles, né? Só que o eles não consegue nos dizer com eficácia quem foi que fez a ação. Tudo bem? Agora a gente vai dar uma olhadinha aqui na oração sem sujeito. Apesar do sujeito ser um termo essencial, quer dizer, ele é importantíssimo na oração, há orações constituídas apenas por predicado. Você não encontra o sujeito nela. Oração sem sujeito são orações formadas com os seguintes verbos, tá? Então, a gente já viu o sujeito simples, sujeito composto, sujeito oculto, sujeito indeterminado. Agora, a gente vai ver que coisa é essa de oração sem sujeito. É uma oração constituída apenas por predicado, mas existem verbos que vai dizer para mim se a minha oração é sem sujeito. Então, em que situações que isso acontece? Então, vamos ver. Olha lá. Verbo haver. Lembra que a gente estudou os verbos irregulares? Então, toda vez que aparecer na frase um verbo haver e ele tiver, isso aqui é importantíssimo, ó, sentido de existir. Existe o acontecer, realizar-se e fazer, mas o mais usado é com sentido de existir, tá? Toda vez que o verbo haver tiver um sentido de existir, ou de acontecer, ou de realizar-se e fazer, a minha oração é sem sujeito. Tá bom? O que é sentido de existir? É quando eu posso tirar o verbo haver e colocar o verbo existir. Olha aqui, ó. Há muitos sonegadores por aqui. Verbo haver. Aqui, ó. Houve algum problema com você? Verbo haver. Outra aqui, ó. Houve uma grande festa no aniversário da cidade. Outro verbo haver. Aqui, ó. Há verbo haver. Toda vez que aparecer o verbo haver numa oração, o que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar assim. Deixa eu ver se esse verbo ele indica uma oração sem sujeito ou se não. Então, aqui ele fala assim, ó. Há muitos sonegadores. Existem. O existem pode ser colocado aqui, ó. Eu posso falar assim, ó. Existem muitos sonegadores por aqui. Opa, encaixou. Então, se eu consigo tirar o verbo haver e colocar o existir, é porque a minha oração é sem sujeito. Por quê, Valéria? Porque a regra diz que toda vez que o verbo haver, isso é uma regra, puder ser substituído por existir, não tem sujeito na oração. Houve algum problema com você? Eu posso trocar por aconteceu ou também por existiu. Existiu algum problema com você? Consegui trocar o verbo haver pelo verbo existir, que é o mais importante. Mas eu também posso falar aconteceu algum problema com você? Só que se você gravar só o existir, já te ajuda bastante. Consigo trocar aqui pelo existir, ó. Existe algum problema com você?
oração sem sujeito. Houve uma grande festa de aniversário, o mesmo que realizou-se. Posso trocar por realizou-se? Pode. Realizou-se uma grande festa de aniversário. Consegui trocar o haver pelo realizou-se, oração sem sujeito. Há muitos anos que não vejo, ó, com sentido de fazer, tempo passado, oração sem sujeito, tá? Esse assim a gente franze a testa um pouquinho quando escuta, mas daqui a pouco vai ficar fácil. Então, primeiro item, verbo haver com sentido de existir é um verbo que indica a oração sem sujeito, tá? Vamos ver o outro aqui. Verbo fazer, ser e estar, indicando tempo transcorrido ou decorrido, ou fenômeno da natureza. Então, toda vez que o verbo fazer, ser e estar indicar que passou um tempo, faz dias, faz anos, faz meses, né? Tempo passado, oração sem sujeito. Ou fenômeno da natureza, ó. Era cedo, ó, era cedo. Estava chuvoso, né? Estava chuvoso. O verbo estar com sentido de fenômeno da natureza, relativo a esse fenômeno da natureza. Verbo ser, também indicando o tempo passado. E aqui o verbo fazer, também indicando o tempo passado. Toda vez que o verbo fazer, ser e estar indicar tempo passado, tempo transcorrido, é oração sem sujeito, tá? E o outro caso, são 3 casos para ser oração sem sujeito. Então, a primeira é o verbo haver com sentido de existir, verbo fazer, indicando o tempo transcorrido, e agora também os verbos que exprimem fenômeno da natureza. Ó, como a minha linha está reta. Fenômeno da natureza. Como os fenômenos, ó, nevar, chover, ventar, gear, trovejar, relampejar, anoitecer, etc. Todos esses verbos aqui, eles indicam fenômenos da natureza. Se eu falo nevou em Santa Catarina, quem nevou? Fenômeno da natureza. Quem fez a ação de nevar? Fenômeno da natureza. Oração sem sujeito. Choveu bastante em São José dos Campos. Quem choveu? Natureza. Oração sem sujeito. Ventou bastante esta tarde. Quem ventou? Fenômeno da natureza. Toda vez que os verbos indicarem fenômeno da natureza, oração sem sujeito, tá? Cuidado para não confundir com o substantivo chuva, hein? Chuva é substantivo, choveu é verbo. Então apareceu chuva lá, é fenômeno da natureza, oração sem sujeito. Não. Tem que ver se é verbo, se está praticando a ação. Chuva é um substantivo comum, é o nome da chuva, a aguinha que cai do céu. Tá? Agora, choveu, chover, aí sim é verbo, tá? Então aqui, ó, choveu muito ontem, anoiteceu devagar, geou no Paraná, geou. Quem fez ação de gear? Quem fez ação de anoitecer? Quem fez ação de chover? Fenômeno da natureza, oração sem sujeito. Ok? Só esses 3. Agora tem um resumo aqui, ó. Com verbos ou expressões que denotam fenômeno da natureza. Então, eu tenho que gravar que oração sem sujeito, vocês vão colocar aí no caderno, oração sem sujeito. Quando que ela acontece? Então, vocês coloquem o título, pula uma linha, oração sem sujeito. Aí vocês vão pular uma linha e vão escrever com verbos que indiquem fenômeno da natureza. Não é denotam, não, é indiquem. Indiquem fenômeno da natureza. Aí aqui, ó, vocês vão colocar indiquem. Ponto final, tá? Indiquem fenômeno da natureza. Exemplo, vocês vão botar um exemplo por uma linha. Exemplo. De manhã choveu muito. Ó, choveu. Vocês vão circular. Aí vocês vão colocar assim, ó.
fenômeno da natureza. Tá? Aí o outro. Pula uma linha. Aí vocês vão botar um tracinho também, vão botar assim. Com, ó, tá, já tá aqui, ó. Com verbo haver, no sentido de existir. Com verbo haver, no sentido de existir. Aí vocês vão botar esse, pula uma linha, bota esse exemplo aqui, ó. Há muitos animais no zoológico de Brasília. Há muitos animais no zoológico de Brasília. Ó, consigo tirar esse A aqui e colocar existir? Consigo, ó. Existem. Existem muitos animais no zoológico de Brasília. Então, toda vez que eu consigo trocar o verbo haver pelo existir, também é oração sem sujeito. Aí vocês vão pular uma linha e vão para o outro aqui, ó. Tracinho, vocês vão colocar verbo com verbo haver, com o verbo haver, indicando tempo decorrido. Ponto final. Com o verbo haver, indicando tempo decorrido ou transcorrido. É a mesma coisa, tá? Exemplo. Vocês vão colocar aqui, ó. Aguardo a encomenda há 2 dias, tá? Ó, esse a pode ser trocado por faz, ó. Faz 2 dias. Passa tempo, ó. Faz tempo que eu aguardo a encomenda. Então, o verbo haver, indicando o tempo que passou, também é oração sem sujeito. E aqui, esses aqui não caem muito para vocês não, mas vamos falar sobre eles. Com os verbos ser, fazer e ir, indicando tempo ou relacionados a fenômeno da natureza. Então, toda vez que eu tiver o verbo ser indicando tempo, sempre tempo e fenômeno da natureza. Verbo fazer indicando tempo ou fenômeno da natureza. E o verbo ir indicando tempo ou fenômeno da natureza é exemplo de oração sem sujeito. Aí vocês vão colocar era bastante tarde. Um exemplo aqui, ó. Era bastante tarde. Aqui, ó, fenômeno da natureza, tarde. Fazia frio. Também fenômeno, ó, fazia frio durante aquela noite. Fenômeno da natureza. Vai para uns 2 anos que não vejo meus pais. Tempo transcorrido, né? Tempo que passou ou fenômeno da natureza. Então, oração sem sujeito é quando eu tenho o verbo haver com sentido de existir. Eu posso tirar o haver e colocar o existir. Encaixou direitinho, não tenho que pensar. Oração sem sujeito. Quando for o verbo ser indicando o tempo que passou, fenômeno da natureza, o fazer também, ou os verbos que indicam o fenômeno da natureza. Choveu, geou, trovejou, relampejou, tá? Tudo bem? Bom, se tiver alguma dúvida, volta um pouquinho o vídeo, assistam de novo, tá? A gente vai ter umas tarefas que eu vou colocar aí na plataforma. Vocês vão fazer. Na próxima aula, no próximo vídeo, eu vou fazer a correção do teste. Primeiro eu tô esperando o pessoal entregar, né? Porque ainda tá no prazo. Vamos esperar o pessoal entregar, porque eu gravo a aula um dia antes de postar. Então, até hoje que eu tô gravando a aula, que é segunda-feira, dia 18, ainda tem, até a noite ainda tem gente que ainda pode fazer, por isso que eu não coloquei o gabarito. Amanhã essa aula vai estar postada, que é a terça, e aí eu vou deixar uma tarefinha para vocês fazerem sobre isso. Qualquer dúvida é só fazer contato, tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido
Eu estou morrendo de saudades de vocês, estou com muitas saudades. Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam estudando. Eu tenho visto que tem alunos que estão fazendo tarefa e não estão vendo os vídeos, não adianta, tem que ver o vídeo para conseguir fazer a tarefa. O vídeo é a explicação da matéria. Estudem bastante, fiquem com Deus, beijo em todos e até a próxima aula.